Vamos então fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre maior. E a Ele agradecemos. Mais uma semana. Estamos juntos novamente. Te agradecemos, Jesus, porque em todas as oportunidades estamos aprendendo um pouquinho mais, compreendendo um pouquinho da Tua mensagem. Aquela mensagem que conforta, que consola, que nos abre o caminho para a felicidade que é possível aqui na terra. Quando não Te compreendemos, quando não Te entendemos, Jesus, a caminhada se torna mais pesada, mais difícil. E quando Te conhecemos e procuramos seguir os Teus passos, embora com todas as dificuldades que todos nós ainda carregamos, em razão da nossa pequenez, as coisas se tornam mais suaves e possíveis de serem encaradas por todos nós. Então Te agradecemos, Jesus, por permitir que estejamos sempre buscando um entendimento maior. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos, novamente, e para mim é muito importante, eu preciso disso, preciso de companhia, preciso de amizade, todos nós, precisamos estar juntos, sentir esse calor, nesse momento em que estamos passando, essa pandemia toda, nada melhor do que estarmos juntos. Não dá para ser fisicamente, mas mesmo à distância, a gente sente que está junto. A gente sente que alguma coisa tão especial nos une. E é esse amor que nós precisamos buscar em todos os instantes. A semana passada nós falamos sobre a questão do apego, Falamos mais do desapego quando nós comentamos o episódio de Zaqueu. E não deu tempo de falar sobre o jovem rico, que era o oposto de Zaqueu. Zaqueu desapegou-se daquilo que ele tinha, daquilo que ele possuía. E o jovem rico não conseguiu. Então nós vamos começar falando sobre o episódio do jovem rico, que é uma lição de alguém que permaneceu no apego, não conseguiu se livrar daquilo que possuía. E diz assim no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 23. É assim. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse-lhe: Por que me chamais de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E olha, presta atenção na resposta desse judeu, desse rapazinho. Jesus falou: guarda os mandamentos. E ele responde: quais? Aí Jesus diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o rapaz diz: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta fazer? E aí Jesus diz: se queres ser perfeito, olha a palavra, perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, quando nós olhamos, um abraço a todos, Miriam, Cecília, quando nós analisamos isso que foi dito, nós tiramos muitas conclusões, que uma simples leitura não nos traz, não nos diz. Passamos batido.
Então vamos lá. Ele disse a Jesus: bom mestre. E Jesus responde: por que me chamais de bom? Só há um bom, que é o Pai, né? Que é Deus. Então, Jesus não é Deus, né? Porque ele diz, só existe um, que é Deus. Então, é a busca pela perfeição. Jesus também estava buscando e está buscando a sua perfeição. É uma perfeição relativa. Ou seja, todos nós estamos subindo um degrauzinho, porque em todos os instantes da nossa caminhada, nesta encarnação, nas passadas foram iguais, nas futuras serão iguais, estaremos sempre buscando algo que nos falta. Um entendimento que ainda não temos. E vamos lembrar que Jesus também continua perseguindo um entendimento maior. Parece meio impossível, né? Jesus buscar, ele tem uma perfeição tão linda, mas ele precisa de entendimentos maiores. Por quê? Porque o aprendizado não termina nunca. E ele mesmo nos mostrou que ele está em busca de um crescimento sempre maior. Uma vez ele disse para nós, há 2000 anos, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Ou seja, poderemos superar aquilo que ele sabia naquele momento? Vamos superar, sim. É verdade que vai demorar um pouquinho de tempo, mas chegaremos lá. Então, Jesus diz, né? Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. É Jesus confirmando que aqueles mandamentos deixados a Moisés são válidos, né? Não matar, não roubar, não poderia ser diferente. E agora é estranho o rapaz responder: quais mandamentos? Porque para um judeu, desconhecer Moisés e as suas leis é inconcebível, né? Estranhar, não conheço Moisés e não conheço suas leis, então quais os mandamentos? Então parece que o rapaz era alguém que não tinha muito compromisso com as coisas da alma. Talvez não, né? Mas quando lembrado por Jesus, diz que esses mandamentos, ele já tem cumprido, já vem cumprido desde a sua mocidade. E complementa ainda: o que me falta então fazer? Né? Provavelmente Jesus, com aquela capacidade toda, havia feito uma leitura da falta de compromisso espiritual daquele jovem. Provavelmente ele teria substituído Deus por outros deuses, que nós conhecemos como Mamon. São as coisas da terra. Então, provavelmente, a riqueza que aquele jovem tinha deveria tê-lo entorpecido, seduzido. Tanto que nem se recordava dos mandamentos, que é a primeira coisa que o judeu aprende e segue a vida inteira. Então, Jesus, percebendo isso tudo, diz, objetivando fazer com que ele se desapegasse da fortuna que ele tinha. Então Jesus diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, aí você vem e me segue. Ser perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Será que todos vocês que nos acompanham, o pessoal do SEDAMP que está aí, Maria Esther, Teca, um beijo, Teca, Acácio, será que tem alguém perfeito? Eu diria que eu posso ser perfeito. Perfeito em que sentido? Não o perfeito total, não o perfeito que conseguiu resolver todas as questões da alma, aquilo que incomodava e que agora tudo está zerado. Não, eu posso ser perfeito, procurando ser hoje melhor do que fui ontem e amanhã ser melhor do que estou sendo no dia de hoje. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma questão, uma briga, uma desavença com a minha querida Edi, que está aí, Edi, um beijo também. E aí eu não gosto da Edi, então tenho uma dificuldade enorme. Mas aí hoje pela manhã, ao despertar eu digo, puxa vida, eu vou querer me aproximar da Edi, né? Eu no meio de tantos problemas, tantas dificuldades, toda essa minha pequenez, hoje eu vou querer
me aproximar da Edi e pedir perdão a ela. E aí, passo o dia procurando encontrar-me com a Edi. E ao me encontrar com a Edi, eu vou lá e peço perdão. Me desculpe, Edi, não deveria ter feito isso, falhei, fui incorreto naquilo que eu disse, me perdoe, Edi. E aí ela diz, não, está perdoado, Adilson, que bom, olha, está ótimo. Quando termina o dia, eu vou fazer a minha avaliação, para ver como minha consciência caminhou no dia de hoje, eu vou lembrar da aproximação que tive com a Edi, né, a reaproximação, e vou dizer para mim, olha, hoje eu fui perfeito. Perfeito naquilo que me faltava. E amanhã? Amanhã eu vou traçar outra meta. Ah, eu quero fazer tal coisa que está errada, que está equivocado. Então amanhã eu quero corrigir. E amanhã eu vou em busca dessa perfeição. Corrigir aquilo que não está bom em mim. Se eu fizer isso todos os dias, cada novo dia eu estarei mais perfeito, porque eu corrigi aquilo que estava errado em mim. Mas quando Jesus diz, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue, o jovem retirou-se triste, porque era muito rico, a riqueza dele enorme. E ele entendeu aquilo que Jesus havia falado ao pé da letra. Ele foi na letra que mata, e não no espírito que vivifica. Então, ele entendeu ao pé da letra. Mas os seus deuses da riqueza desse jovem, o dinheiro, a propriedade, tudo aquilo era intocável. Jamais admitiria jogar fora, jamais admitiria se desfazer. Mas será que Jesus queria realmente que ele vendesse tudo, desse aos pobres, para depois seguir Jesus? Não, porque a riqueza que ele tinha, por exemplo, poderia ser fruto de um trabalho árduo ao longo de muitos e muitos anos, e seria justo desfazer-se de tudo dessa forma? Perder esse dinheiro, jogar fora, será que não deixaria a sua família desassistida? Será que dar aos pobres, será que os ajudaria? Vender tudo, entregar o dinheiro aos pobres, será que ajudaria? Olha, poderia abrir espaço, e provavelmente abriria, para vícios no meio desses pobres. Que vício? A preguiça, desavenças. Seria então, muito provavelmente, jogar o dinheiro fora, perder-se esse dinheiro. É diferente de uma caridade bem planejada, uma caridade organizada, onde se socorre aquele que necessita, mas de uma forma equilibrada, preparada. Aí sim, mas desfazer-se e dar o dinheiro ao pobre, ele vai perder esse dinheiro. Ele não vai saber administrar. Então, o que Jesus queria dizer ao jovem era: desapegue-se. Tire esse Deus de dentro do teu coração. Por quê? Porque ele valorizava muito mais os deuses da terra do que o Deus, do que a sua essência, do que aquilo que ele necessitava fazer para ter o seu espírito cada vez melhor, cada vez mais equilibrado, cada vez mais em paz. Então, ele precisava se desapegar. Mas se desapegar não só dos bens materiais, esses deuses que ele tinha, mas também desapegar-se de comportamentos inadequados, dos vícios, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, tudo aquilo que nós sabemos bem o que é, né? Porque ainda está tão firme em nós tudo isso, né? Tão forte. E vender, quando Jesus diz, vai, vende tudo que tem, entrega aos pobres, esse vender não é exatamente negociar, pegar o dinheiro para entregar aos pobres. A palavra vender foi utilizada por Jesus em outra ocasião, quando ele falou a respeito da parábola do tesouro escondido, que diz assim, está em Mateus, quem quiser procurar depois, capítulo 13, versículo 44, que diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Está escondido num campo esse tesouro.
certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo para poder pegar o tesouro. O que ele vendeu para encontrar esse tesouro? Esse tesouro sendo o entendimento maior que Jesus deixou. Ele vendeu o quê? Vender é desfazer-se. Ele se desfez do seu orgulho, da vaidade, do egoísmo, da prepotência, tudo isso. Isso é vender, desfazer-se. Portanto, o comportamento desse jovem foi exatamente o oposto do comportamento de Zaqueu. Zaqueu desapegou-se mesmo, desfez de tudo para seguir o melhor caminho. Então, uma reflexão. Zaqueu amadureceu essa sua decisão, provavelmente movido pelo sofrimento. Muito provavelmente, Zaqueu, passando pelo sofrimento, é que toma essa decisão. Que sofrimento? A mulher inconformada, os filhos interessados na herança, amigos interesseiros, propostas indecentes, ele era rico, falta de paz que ele sentia na defesa da sua fortuna. Então era um sofrimento talvez enorme para Zaqueu, que motivou essa necessidade de modificar-se. E quanto ao jovem rico? Talvez ele, até então, apenas gozasse a vida. Até aquele momento, provavelmente, a sedução com relação às coisas da terra haviam provocado nele uma cegueira, uma grande cegueira. E Jesus termina assim: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Que rico? Se alguém que está aí nos ouvindo for rico, e agora, não vou entrar no céu? Calma, fica tranquilo, vai entrar sim, né? Por quê? Porque rico, aos olhos do mundo, é aquele que vive seduzido pelo poder, é o dinheiro, é o orgulho. Então, o mundo, da maneira como é hoje, tão material, vê uma pessoa dessa como um rico. E ele se vê rico. Rico em dinheiro, rico em fortuna, mas pobre aqui dentro. Muito pobre. Ele tem os cofres cheios e muitas vezes o coração vazio. Aquele que tem o cofre cheio, tem a fortuna e o coração cheio, tudo bem, usa a sua fortuna da melhor maneira possível. Então, não devemos generalizar. Ele diz que rico não entra, não são, obviamente, todos os ricos, né? Não faz sentido nenhum. E também, o mesmo acontece num outro episódio, quando Jesus diz isso. Eu te bendigo, não tem nada a ver com o de hoje. Eu te bendigo, Pai do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Ué, o que é sábio que ele está querendo dizer? É o orgulhoso, aquele que acha de tudo, né? Que conhece tudo, que sabe, compreende. Ele é a cereja do bolo, ele é tudo, né? Quando na verdade é o orgulho que não lhe permite conhecer ou entender as coisas menores. Que coisa, né? Se julga tão sábio. E aí tem uma frase que diz tão bonito, né? Deixa tão claro. Há os que são sábios sem sabê-lo, que são pessoas até analfabetas, mas são sábias, né? Há os que são sábios sem sabê-lo, e os que pensam serem sábios sem saber que nada sabem. Isso aí diz tudo, né? Então o sábio não é aquele que tem a cultura, não. Sábio é aquele que tem um sentimento. Sábio é aquele que compreende as coisas da vida. É aquele que tem amor, que tem a caridade, isso sim. E mais um detalhe. Quando ele fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, parece assim uma colocação tão estranha de Jesus, né? Como que ele vai usar uma comparação dessa? É mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico
ganhar o reino dos céus? Vamos ver duas possibilidades, porque tem outras também. Mas para entendermos o que é que ele quis dizer, né? Primeira possibilidade é agulha mesmo, para uma costura. Obviamente que há 2000 anos atrás, a agulha deveria ser muito grosseira, né? Não essas agulhas tão finas que as mulheres usam hoje em dia. Só que um detalhe, em aramaico, que era a língua de Jesus, não era nem o hebraico, era o aramaico, as palavras camelo e corda são muito parecidas no aramaico. Camelo é gangle, G-A-M-L-E, e corda é ganla, G-A-M-L-A. É só a última que é diferente, E e A. Então, são muito parecidas. Muito provavelmente, na hora de fazer a versão, Jesus teria provavelmente querido dizer: é mais fácil uma corda passar por um buraco de agulha do que um rico chegar no reino dos céus. Aí começa a fazer um sentido, né? Fica melhor do que um camelo, né? Outra possibilidade, agulha. Agulha, procurem reparar a primeira vez que forem ver, as muralhas de Jerusalém são pedras enormes colocadas. E normalmente nos portões de entrada de Jerusalém tem pedras com um corte, uma fenda nela, um rasgo na pedra. Aquele rasgo se chama agulha. Ele serve para que aqueles que estão dentro da fortaleza se defendam contra aqueles que estão querendo atacar. Então, por aquelas fendas, por aquela agulha, eles olham para fora da fortaleza e, por exemplo, arremessariam uma flecha. Então, quando ele quis dizer, provavelmente, é mais fácil um camelo passar por uma agulha, seria isso. Um camelo nunca passaria por aquela fresta. O camelo passaria pela porta, pelo portão. Então, aí temos algumas explicações. De qualquer forma, falamos sobre o jovem rico, que foi exatamente o oposto de Zaqueu. O jovem rico continuou apegado e nós precisamos nos preocupar com isso, né? Ter as coisas materiais é ruim? Óbvio que não. Necessitamos. Estamos na terra e a terra é material. Se não tivermos os recursos para nos propiciar uma casa que nos abrigue, que nos acolha, não tivermos recursos para o alimento, para o remédio, para o plano médico, para tudo, nós precisamos, óbvio que precisamos. Só não podemos fazer dessas coisas materiais que estão aí na nossa vida, fazer delas deuses, porque não daria certo. Meu coração ficaria naquele Deus, o Deus dinheiro, o Deus automóvel, o Deus casa, o Deus poder, tantos deuses, e esqueceria daquele Deus que está aqui dentro, porque estaria tão preso às coisas de fora. Esse é o objetivo. Vamos então entrar hoje em outras duas questões, se der tempo, né? Vendilhões do templo. Muitos vão se recordar que Jesus, certa feita, entrando no templo, faz a maior confusão. Será que fez? Será que é aquela confusão que a humanidade imagina? Não, não foi aquilo. Mas vamos ler o que está em Mateus, por exemplo. Em Mateus capítulo 21, versículos 12 a 13, diz que ele entrou no templo de Deus, né? O templo lá de Jerusalém, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Vendiam e compravam o quê? As oferendas, os sacrifícios. Depois nós vamos comentar um pouquinho mais adiante para entendermos o que eram esses sacrifícios. E derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então não é a minha casa, porque é a casa de Deus. Jesus não é Deus. Então tem aí uma tradução equivocada.
errada. A casa de Deus, a casa de meu pai, aí tudo bem, né? Mas diz aí que ele ficou indignado porque estavam vendendo animais. Vamos para um outro. Está em João, capítulo 2, que diz assim: estava próximo da Páscoa, Jesus sobe a Jerusalém, achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, e lançou-os para fora do templo. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. Depois nós vamos ver que não é bem isso também. Lucas, capítulo 19, versículos 45 e 46, que diz assim: entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Sempre os animais, tá? Os animais que eram oferecidos como sacrifício. Dizendo que estava escrito: a minha casa, não, casa do Pai, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Marcos também, no seu evangelho, diz que ele começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E diz: a minha casa será chamada, não minha casa, casa de Deus, casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Vamos raciocinar um pouquinho. É preciso que a gente aprenda a raciocinar sobre o que Jesus deixou, né? Porque tem muita coisa embutida que a humanidade passa batido, não fixa os olhos, não busca entender. Aproveitando, um abraço para Sandra, para Ernestina. Será que Jesus teria sido agressivo, violento, rude nesse episódio? Irritação pela presença de vendedores no templo? Será que ele se irritou porque tinha vendedores vendendo animais no templo? Não, óbvio que não. Por quê? Porque sempre existiu. Jesus, sendo judeu, nasceu judeu e morreu judeu, sempre existiu a venda desses animais dentro do templo para sacrifício, né? Depois nós vamos explicar um pouquinho o sacrifício. Então fazia parte das orientações de Moisés isso. Então ele diz: o templo foi convertido em covil de salteadores. Aí era o problema. Aí é que a coisa pegava. Vamos voltar no tempo. E voltar no templo também, né? Nos dois. Vamos ver os princípios da lei que regiam aquele povo. Tá? Vamos lá. Exemplo, né? E Jesus sempre soube disso e viu, né? Se um sacerdote, fazia parte da lei, pecasse, né, para escândalo do povo, pelo seu pecado, ele teria que oferecer para expiação do seu pecado um novilho sem defeito, um boizinho sem defeito. Quem pecou foi o sacerdote, não o novilho. Em Levítico, um dos livros do Pentateuco, dos 5 primeiros livros do Velho Testamento, capítulo 4, versículo 22 e 23, diz assim: quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que não deve fazer, né, e for culpado, então ele trará pela sua oferta um bode tirado das cabras e sendo um macho sem defeito. Quem pecou? O príncipe. Quem pagou foi o bode. Então, a expiação do pecado daquele príncipe, quem resgatava era o bode. E aí, inclusive, uma coisa interessante. Nós temos, é uma expressão que se usa muito, né? Aquela pessoa que não teve culpa, num episódio qualquer, no dia a dia, mas que arranjaram aquele culpado, né, deram um jeitinho e jogaram nas costas dessa pessoa, a gente costuma dizer, ele foi pego como bode expiatório, ou seja, caiu sobre ele. Vem daí, né? O bode é que pagou pelo pecado do príncipe. Então essa expressão bode expiatório vem daí.
Levítico, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, eu peguei só alguns exemplos, tá? Se em sua mão não houver recurso para o gado miúdo, para comprar o gado miúdo, então ele trará o culpado para expiação da sua culpa, aquilo que ele cometeu, 2 rolinhas, aquele passarinho, né? Ou 2 pombinhos para serem sacrificados. Então, é para o sacrifício ritual. E havia, portanto, numerosas leis orientando como expiar a culpa sua através do sofrimento da morte de um animal, né? Uma delas, prescrição relativa às características dos animais a serem sacrificados. Primeiro, o animal deveria ser propriedade da pessoa que fazia a oferenda. Teria que ser um animal de propriedade daquele que cometeu o erro. E só se aceitavam animais domésticos, principalmente cordeiros, sem qualquer defeito. A expiação do pecado do homem era feita, portanto, com o sacrifício de um outro ser, que era o animal. Mas era o que eles conseguiam fazer naquela época. E a punição real era a perda, acabava sendo, a perda de algum animal doméstico, querido pelo pecador. Então doía um pouco no coração dele, sim, né? Não da maneira como deveria tocar. Mas quando ele entregava um animal dele, doméstico, para o sacrifício, doía no coração dele, né? Ou então, quando ele tinha que comprar um animal a ser oferecido, porque ele não tinha o animal para entregar no sacrifício, ele tinha que comprar um animal para entregar. Então aí a dor saía do coração e ia parar no bolso, né? Quando doía no bolso, a coisa incomodava mais. Muita gente diz, né? Olha, se você parar o carro, não adianta às vezes o policial vir e chamar sua atenção. Aplica a multa, porque quando atinge o bolso, aí a pessoa sente. Naquela época era mais ainda, porque não havia consciência despertada na grande maioria. Então era muito mais difícil. Os animais maiores para o sacrifício, eles tinham que levar ao templo. Então eles eram abatidos num local chamado Átrio dos Israelitas. Somente as aves, que eram menorzinhas, né, eram abatidas diretamente no próprio altar de sacrifício. E tudo isso acontecia após o nascimento do sol. Todo esse sacrifício estava fadado a acabar. Não poderia continuar. Jesus sabia que existia aquilo. Então, quando ele se indispôs no templo, não foi por causa dos animais. Sempre existiram. Jesus ia mudar aquilo, mas não chutando os animais. Não dizendo que não poderia continuar daquela forma. Ele mudaria com o tempo. Ele mudaria através do próprio sacrifício. Olha que coisa, né? Vamos ver João, capítulo 1, versículos 29. Olha, temos aí um pessoal no YouTube, querida Elizabeth, lá da Moca, do Eurípides Barçanufo, Alceia, Marli Jimenez. Um abraço a todos, tá? Nalva Lima, Paulo Pezito, que bom que você está aqui com a gente, Paulo. Então, em João, Evangelho João, diz assim, no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, isso é narrativa no Evangelho, João o Batista, o primo de Jesus, viu a Jesus que vinha para ele, vinha na direção dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João reconhecia em Jesus aquele que viria fazer o último sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, o entendimento e a prática dos ensinamentos deixados por Jesus tirariam, ao longo do tempo, o pecado que habita no mundo interior
de cada um de nós. Não é Jesus sendo sacrificado que tiraria os meus pecados, de forma nenhuma. Os meus pecados são meus e não abro mão. Eu tenho que me recuperar deles. É só assim que eu vou crescer. Não é um animal sendo sacrificado, não é Jesus sendo sacrificado que me levou os pecados embora, porque eu continuo pecando até hoje, né? Então não é dessa forma. E vamos ver que, novamente, no Evangelho de João, diz assim: no dia seguinte, João Batista, o primo, estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Então, aquilo, né, ficava registrado que Jesus era o Cordeiro, o último sacrifício que deveria acontecer, né? Agora vamos ver onde começaram os problemas que fizeram com que Jesus desse aquela situação dentro do templo. Vamos lá. Os costumes religiosos haviam sido degenerados pelos sacerdotes, né? Aquele comércio vil havia transformado o templo de Jerusalém num covil de salteadores. Por quê? Porque os sacerdotes, não todos, obviamente, mas uma grande parcela havia degenerado os costumes. E, portanto, a coisa havia sido complicada, né? Parte dos sacerdotes também tinha uma expressiva renda no comércio dos animais. Ganhavam por fora, caixa 2 para os sacerdotes. E é fato, isso é fato. O templo já vinha perdendo o seu aspecto religioso já há muito tempo. Abraço, Paula. Abraço. Outro fato. O templo dava lugar ao comércio e à corrupção do povo e dos sacerdotes locais. Já vinha acontecendo há muito tempo, né? E tinha ainda a questão dos cambistas, porque como vinham pessoas de todas as regiões, não só ali da Palestina, Jerusalém em específico, vinham de outros locais, judeus que estavam espalhados pelo mundo, e vinham ali e tinham que comprar os animais, só que eles traziam moedas dos locais de origem, e ao chegar lá, eles precisavam trocar a moeda sua pela moeda de livre circulação em Jerusalém. E, portanto, precisavam do cambista. E o cambista nem sempre era honesto. Então, Jesus se indispunha, sim, contra isso. Jesus se indispunha contra o desvio, os sacerdotes, os cambistas. Isso é natural que ele fizesse, né, a sua crítica, mas não pelo comércio dos animais. Vamos lembrar que 5 séculos antes de Jesus, portanto, no 5º século antes da era cristã, houve um profeta de nome Malaquias, de todos os profetas conhecido como o menor, e é o último que ficou consignado no Velho Testamento. O nome dele, Malaquias. Malaquias já apontava, 5 séculos antes, desvirtuamentos, inclusive quanto aos dízimos, que eram desviados pelos sacerdotes. Isso por volta do ano 430. Então a coisa já era antiga. Jesus, dessa forma, isso explica, né, a posição de Jesus tendo uma atitude enérgica, mas não agressiva. Jesus tinha energia, mas não era agressivo. E o objetivo dele era combater, sim, esses desvios que aconteciam. Então, submetendo a população, né, ao crivo da razão, nós vamos perceber que ele chamou a atenção desse povo para que cuidasse melhor, para que evitasse que continuasse aquilo. Ele escancarou a gravidade da situação acontecida dentro do templo de Deus. Então, por isso que ele falou, virou um covil de ladrões, né? Não
pelos animais, mas pelo desvirtuamento. E isso que foi narrado, da forma como foi narrada, isso é chamado de encenação literária. É uma forma de colocar que chama atenção, que agrava, que choca. E isso foi muito utilizado por Jesus em vários das suas orientações, parábolas. Ele usava da encenação literária. E o chefe, o rei, mandou os seus empregados saírem em busca dos convidados e mataram. Então ele chocava um pouquinho para chamar a atenção daquilo que não poderia acontecer. Se não tivesse feito isso, Jesus, há 2000 anos atrás, a essência espiritual do templo teria se perdido por completo, né? Yolanda, caixa 2 vem de longe, né? E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 6, diz assim, Kardec, né? No nosso Evangelho, Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada por isso. Então, o comércio das coisas entendidas como sagradas nunca poderia acontecer, de forma nenhuma. E quando Jesus diz, vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ele já estava acabando com esse sacrifício brutal que havia de séculos e séculos antes. Ele ensinou que o sacrifício mais agradável a Deus, né, ao Senhor, é o sacrifício dos próprios ressentimentos, da sua mágoa, né, seu egoísmo, né? Então, antes de pedir perdão a Deus, é preciso que se perdoe aos outros e que se algum mal se tiver feito contra algum irmão, é necessário repará-lo. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Então, aquela questão de corrigir o mal, o equívoco, o pecado, que se imagina que não é pecado, não existe o pecado, existe o equívoco. Reparar um pecado através de uma simples oração, de uma penitência, de seja o que for, não repara o mal feito, de forma nenhuma. Roubei Cidaléu, roubei o seu automóvel, tá? Roubei, está comigo o seu automóvel, e você está andando a pé. E de repente eu me arrependo e vou pedir para que corrijam esse mal que eu fiz. Não bastam preces. Por quê? Eu vou sair daquelas preces e vou andar, entre aspas, com a consciência tranquila, que não está tranquila, mas vou sair iludido. E passo por você, Cida, está no ponto do ônibus esperando o ônibus, cheio, lotado. Eu passo com o seu carro, abaixo o vidro, ainda faço um tchauzinho para você e estou em paz. Não posso nunca estar em paz. Por quê? Porque eu fiz um mal a você. E o mal só se corrige através de um bem que corrige esse mal, que anule esse mal. Então, é dessa forma que nós temos que pensar a nossa vida. Aí está explicado a questão do vendilhões do templo. Aquilo que Jesus fez, que não foi uma violência, foi uma energia, que é diferente de violência. Um pai corrige o seu filho com energia. Violência nunca, jamais. A energia é válida, porque ensinamos, e muitas vezes a energia é que vai chamar a atenção daquele outro, dizendo, puxa vida, ele realmente sentiu aquilo, está me orientando. Então, a energia, tudo bem,
violência jamais. Encerramos assim hoje. Não deu tempo de falarmos a respeito de dar a César o que é de César. Então, essa semana César fica sem aquilo que a gente teria que entregar para ele. Nós vamos falar disso na semana que vem. Tá ok, pessoal? Gratidão, eu tenho gratidão por vocês. Então, vamos encerrando, já está na hora. Vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, nosso Mestre Maior. E a Ele agradecemos, porque estamos procurando entender, a cada novo instante, a cada novo dia, um pouquinho mais daquilo que Ele nos deixou. E que muitas vezes passamos batido em tudo aquilo e não raciocinamos as coisas do Mestre. Simplesmente lemos e seguimos adiante. E quando lemos, nós não temos olhos de ver. É preciso ter olhos de ver. Olhos que vasculhem, que entendam, raciocinar, compreender cada vez mais, tirar todos os ensinamentos. É isso que precisamos fazer. Então precisamos dar a nós a oportunidade de buscar isso. E para buscar, é preciso que consigamos dar um tempo maior a isso, a uma leitura, a um raciocínio, né? Entender, de fato, a mensagem do Mestre. Seremos, sim, muito mais felizes, compreendendo a cada novo instante um pouquinho mais de tudo aquilo que Ele nos deixou, nos deixa e nos deixará por todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, minha gratidão a todos vocês, Sandra, Daniel, Marli Jimenez, Céia, Elizabeth, Galu, Maria Leone, Léo, Cida Léo, todos vocês que estiveram conosco. Para mim é uma alegria muito grande, Maristela, né, Guilherme, é uma alegria muito grande estarmos juntos, todos nós. Então o convite está feito. Semana que vem vamos estar, queira Deus, no mesmo horário. Aqueles que quiserem entrar pelo YouTube e se inscrever no nosso canal, né, também nos ajuda a firmar cada vez mais o pezinho no YouTube, para que a gente possa também divulgar por outros meios. Um beijo a todos. Teca, um beijão, fazia tempo, Teca, que eu não te via. Edi, Landinha, todos vocês. Muito obrigado, que todos tenham uma excelente semana. E ainda, no meio dessa pandemia que ainda estamos enfrentando, nós temos que ter um cuidado. Preservar as grandes conquistas que a humanidade teve ao longo de toda essa caminhada. Que conquistas? A nossa fé, a nossa família e os nossos amigos. Não vamos perder. Que a distância não permita que a gente se separe daqueles amigos, daquelas pessoas que amamos. Não podemos fazer isso, não podemos permitir que isso aconteça. E para encerrar, Jesus no coração e álcool gel na mão. Um beijo a todos vocês, um abraço e muito obrigado por estarem conosco. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.